Meu marido, sem motivo, largou o emprego e começou a trabalhar como taxista. Minha sogra agarrou meus cabelos e gritou: Como se atreve uma como você a fazer meu filho pegar no volante? Mas quando meu marido contou toda a verdade, minha sogra caiu de joelhos, aos prantos, em desespero. Eu nunca pensei que escreveria algo assim, mas nos últimos tempos, o peso do que vivi tem me consumido tanto que sinto que preciso colocar tudo para fora, nem que seja para completos estranhos. Às vezes, os desconhecidos são os únicos que escutam sem julgar. Nasci e cresci em um subúrbio tranquilo da Califórnia, filha de imigrantes coreanos que vieram para os Estados Unidos sonhando com oportunidades. Meu pai era atendente de uma loja de conveniência e minha mãe costureira em casa. Não era uma vida fácil, mas havia dignidade. Cresci comendo arroz frio em marmitas de plástico, ouvindo meus pais sussurrando contas à noite e, principalmente, ouvindo a palavra sacrifício. Era disso que se tratava a nossa existência. Sacrificar agora para um futuro melhor. E como filha mais velha, muito desse peso caiu sobre mim. Não porque eles exigissem, pelo contrário, meus pais eram discretos em suas expectativas, mas porque eu via o quanto eles se esforçavam. Eu não queria decepcioná-los. Queria fazer valer a pena o cansaço nos olhos da minha mãe e os calos nas mãos do meu pai. Desde cedo aprendi o valor do respeito, não só com os mais velhos, mas com todos. Na nossa casa ninguém falava alto, ninguém interrompia. Cada fala era pensada, medida. Cresci acreditando que o mundo podia ser gentil se você fosse gentil. Mal sabia eu o quanto isso seria testado. Na faculdade, em Los Angeles, entrei com bolsa parcial. Trabalhava em uma biblioteca do campus e estudava contabilidade. Foi lá que conheci o Daniel. Filho de coreano com americana, era carismático, espirituoso e, ao contrário de mim, carregava uma leveza que eu invejava. Ele ria alto, fazia piadas no meio das aulas e, mesmo com aquele jeitão despreocupado, tirava notas excelentes. Começamos a conversar numa aula de finanças internacionais. Ele me ofereceu carona um dia depois da aula, e de lá, tudo aconteceu rápido. 3 meses depois, estávamos namorando. 1 ano depois, ele me levou para conhecer a mãe dele. A senhora Kim era tudo o que minha mãe não era. Imponente, maquiada, com um inglês perfeito e uma postura que me fazia sentir uma estranha no meu próprio corpo. O pai dele, o Sr. Howard, era mais reservado, mas tinha um olhar cansado. Não me disseram nada ofensivo. Na verdade, até sorriam bastante. Mas era aquele tipo de sorriso que não alcança os olhos. Me senti como um currículo sendo analisado. Onde seus pais trabalham? Você pretende trabalhar mesmo depois de casar? Você tem irmãos? São todos nos IUA legalmente? Perguntas disfarçadas de curiosidade, mas eu sentia o julgamento em cada uma. Daniel ria, tentava quebrar o gelo. Eu fiz o meu melhor para agradar. Mas saí daquela casa com o peito apertado. Apesar disso, Daniel me pediu em casamento 6 meses depois. Eu aceitei. Estava apaixonada e, no fundo, acreditava que conseguiria conquistar aquela família. Eu queria pertencer. Queria construir minha própria história de sucesso naquele país que já me cobrava tanto desde o nascimento. Nos casamos em uma cerimônia simples no jardim dos pais dele. A mãe dele quase não participou da organização, mas apareceu impecável no dia como se fosse a anfitriã de um evento de gala. Minha mãe chorou o tempo todo, meu pai mal sorriu, mas eu sabia que estavam felizes por mim. Pela primeira vez, eu me permiti acreditar que tudo daria certo. 2 anos depois, nasceu nosso primeiro filho, Noah. Tive ele em um hospital público de Pasadena, porque o plano de saúde da empresa onde eu trabalhava não cobria parto completo. Foi um parto difícil, com complicações, e precisei ficar mais 2 dias internada. Daniel estava ao meu lado, nervoso, mas presente. Quando tudo terminou e eu pude segurar meu bebê nos braços, chorei como nunca antes. Era uma mistura de amor, alívio, exaustão. E foi nesse momento, quando tudo o que eu queria era um pouco de carinho, que percebi o quanto a sogra podia ser fria. Ela entrou no quarto com um buquê de flores. Bonito, mas genérico. Deu um beijo na testa do Daniel e um abraço demorado. Depois se virou para mim, olhou meu filho como se fosse um produto numa vitrine e disse: Ele tem o nariz do pai, menos mal. Não me parabenizou. Não perguntou se eu estava bem. E logo começou a falar sobre a escola que deveríamos pensar para ele. Era como se meu esforço, meu corpo, minha dor, fossem invisíveis. Voltei para casa e me recuperei com a ajuda da minha mãe, que veio ficar alguns dias conosco. Daniel continuava carinhoso,
mas estava sempre tentando equilibrar os desejos da mãe dele e os meus limites. Eu fingia não me importar. Me concentrei no Noah, na minha recuperação, e alguns meses depois voltei ao trabalho. A gente vivia o que muitos chamam de vida americana comum. 2 salários, um filho saudável, uma casa alugada num bairro seguro. Tínhamos tudo para sermos felizes, mas eu já começava a perceber que havia rachaduras. E no fundo, eu sabia que essas rachaduras vinham da raiz, da diferença de valores, da pressão cultural silenciosa e do fato de que, talvez, eu estivesse tentando pertencer a um lugar que nunca me quis de verdade. Eu não sabia, naquela época, que essa seria apenas a primeira curva de uma estrada longa, cheia de buracos. Se alguém me perguntasse naquela época como era a vida com 2 filhos pequenos nos Estados Unidos, eu teria respondido: exaustiva. Mas talvez, mais do que isso, era solitária. Quando engravidei do nosso segundo filho, o Ethan, ainda estávamos em Pasadena, e eu já começava a sentir o peso de estar fazendo tudo sozinha. Emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Daniel estava cada vez mais envolvido com o trabalho. Tinha sido promovido recentemente, ganhando um cargo de coordenação numa empresa de tecnologia em expansão. Era o típico self-made man, como ele gostava de se chamar. Começou a usar camisas sociais mesmo em casa, como se fosse uma segunda pele que ele se recusasse a tirar. Com o sucesso, veio também uma arrogância discreta, mas crescente. Quando contei sobre a gravidez, ele sorriu, mas não com a mesma emoção de antes. Disse algo como: "Bom, mais uma etapa. Vamos em frente." Aquilo me deixou inquieta. Ainda assim, segui adiante. Trabalhei até o 8º mês, fiz o pré-natal sozinha na maioria das vezes, e quando o Ethan nasceu, tudo se repetiu. As flores genéricas da sogra, o abraço frio, o olhar clínico. Mas agora havia um novo dilema. O que fazer com 2 filhos pequenos e uma carreira em contabilidade que exigia 40 horas semanais e disponibilidade emocional? Creches no Iowa são caríssimas. As boas custam quase o mesmo que um aluguel. As acessíveis tinham listas de espera, e, sinceramente, pareciam depósitos de crianças. Eu visitei uma que ficava entre um posto de gasolina e uma loja de penhores. O cheiro de desinfetante quase me derrubou. Fui embora chorando. Meus pais, que moravam em Riverside, ainda trabalhavam. Minha mãe dizia que não tinha forças para cuidar de 2 bebês, e eu não a culpava. Ela passou a vida se sacrificando. Não queria mais uma batalha. Então, considerei parar de trabalhar. Não por vontade, mas por falta de escolha. Quando mencionei isso à minha sogra, ela deu aquele meio sorriso, típico dela, e disse: "Ah, claro, vai ser uma dona de casa tradicional agora? Achei que você queria mais da vida." E depois acrescentou: "Na minha época, mulher coreana de verdade dava conta de tudo." Aquilo me acertou como um soco no estômago. Era sempre assim com ela. Nunca uma crítica direta, nunca um ataque frontal. Era como se ela tivesse mestrado em passivo-agressividade. Tudo era dito com um sorriso, com palavras medidas. Mas o recado era claro. Eu estava falhando. Como mãe, como esposa, como imigrante que teve a chance de estudar e não soube aproveitá-la. Daniel não ajudava. Ele dizia que eu estava exagerando, que a mãe dele só queria ajudar. "Ela tem o jeito dela, só isso. Não leva pro pessoal." Mas como não levar, se era meu pessoal que estava sendo atacado? A gota d'água veio quando ela sugeriu, com a maior naturalidade do mundo, que meus pais se mudassem para a nossa casa e cuidassem das crianças enquanto eu voltava ao trabalho. Afinal, são os avós. E você é filha única, certo? Eles têm obrigação moral. Obrigação moral. Como se meus pais fossem empregados. Como se minha mãe, que passava o dia costurando para lojas de bairro, estivesse apenas esperando uma chance de virar babá em tempo integral. Respirei fundo. Não respondi nada naquele momento, mas naquela noite, pensei muito. No dia seguinte, levantei cedo. Arrumei as crianças. Preparei uma mala com fraldas, roupas, brinquedos. E fui até a casa da minha sogra. Ela morava em um condomínio em Glendale, daqueles com grama aparada e regras para tudo, até para a cor da cortina da janela. Toquei a campainha. Ela abriu, surpresa. Eu sorri e disse: "Oi, trouxe os meninos. Você sempre disse que família ajuda. E como mãe, achei que você iria amar passar um tempo com os netos." Ela congelou. Gaguejou. Disse que tinha pilates às 11 horas, que ia ao salão depois. Eu apenas balancei a cabeça, deixei as crianças e saí. Voltei horas depois. Ela estava esgotada, com olheiras.
Disse que os meninos choraram, brigaram, comeram pouco. Eu sorri, o mesmo sorriso que ela costumava me dar. E disse: "Bem-vinda ao meu mundo." Daniel ficou bravo. Disse que eu não devia ter feito isso sem avisar. Mas eu respondi calma. Era isso ou aceitar que minha família vale menos que a sua? Depois daquele episódio, ela parou de sugerir que meus pais deviam largar tudo por mim. Mas o clima nunca mais foi o mesmo. Eu, sinceramente, cansei de agradar. Cansei de tentar provar meu valor. Daniel mudou. Ou talvez tenha mostrado quem realmente era. Começou a sair mais. A dizer que precisava se conectar com gente do mesmo nível. Parou de perguntar como eu estava. Quando falei em terapia de casal, ele riu. Aos poucos, me senti apagando. A casa virou um lugar de tensão. As crianças, minha única fonte de luz. E eu comecei a me perguntar: era isso o sonho americano? Trabalhar até cair, ouvir julgamentos disfarçados de conselhos, ser invisível até mesmo dentro da própria casa? Eu estava cansada, mas ainda não pronta para desistir. Mudar para Nova York parecia no começo um prêmio. Daniel recebeu uma proposta irrecusável. Um cargo executivo numa startup de tecnologia que prometia crescer como foguete. Deixamos Pasadena com um misto de expectativa e receio, e fomos parar em um loft pequeno no Brooklyn. A vida com 2 filhos pequenos num espaço apertado foi dura, mas Daniel parecia estar no auge da vida. Com o novo cargo vieram reuniões com investidores, jantares de gala, viagens constantes. Ele começou a usar roupas de grife, andar com um relógio que custava mais do que nosso carro antigo. O que antes era ambição virou arrogância. E ele justificava tudo com a mesma frase: "Eu me fiz sozinho." Na nova empresa, ele não escondia seu poder. Tratava estagiários como serviçais. Delegava tarefas irrelevantes só para testar limites. Uma vez, escutei sem querer uma ligação dele com um analista recém-contratado. Ele gritava, dizia que o cara era fraco demais para o jogo. Depois desligou e riu. "Esses millennials são todos de vidro." Eu me encolhi. Comecei a ouvir histórias por outros colegas de trabalho dele. Esposas em jantares de empresa, sorrisos constrangidos. Uma delas, meio bêbada, me disse: "Seu marido é brilhante, mas tem algo nele que assusta. Parece um ditador." Enquanto isso, a sogra... Bem, ela estava em êxtase. Sempre que nos visitava, trazia presentes luxuosos para o filho. Um casaco de lã italiana, uma caneta Montblanc. Passava horas no telefone se gabando para amigas de igreja. "Meu filho, vice-presidente em Manhattan. Ele almoça com o CEO toda semana." E olhava para mim como quem dizia: "Eu venci. Meu sangue venceu." Daniel cresceu sendo o filho predileto. E agora, a mãe tinha finalmente o troféu humano que ela tanto quis. Isso a deixava cega. Eu tentei alertar. Tentei mostrar que ele estava cruzando limites. Mas ele dizia que eu era bitolada, que não entendia o mundo corporativo. Se você fosse mais ambiciosa, talvez tivesse uma carreira como a minha. Era como se minha maternidade tivesse virado uma falha de caráter. Mas o castelo de cartas começou a ruir. Primeiro, foram boatos. Um estagiário pediu transferência de departamento. Depois, uma assistente sumiu de um dia para o outro. Diziam que ela chorava no banheiro depois de cada reunião com ele. Um jornalista freelancer me mandou mensagem no LinkedIn: "Você é a esposa de Daniel H. Estou investigando denúncias contra essa empresa. Podemos conversar?" Foi quando comecei a sentir medo. Daniel minimizava tudo. Dizia que era inveja. Que gente fraca nunca aguenta pressão. Mas eu o conhecia. Sabia quando ele estava escondendo algo. Até que um dia, sem aviso, ele chegou em casa às 15 horas. Entrou mudo. Sentou no sofá. Tirou os sapatos e ficou olhando para o chão por minutos. "Me afastaram temporariamente. Estão fazendo uma investigação interna", ele disse com a voz rouca. As denúncias incluíam assédio moral, manipulação de relatórios e recebimento de suborno de um fornecedor, algo que ele negou até o fim. "É um mal-entendido. Alguém quer me derrubar." Mas a matéria saiu, em um jornal local, com fotos dele, com trechos de áudios vazados. Uma ex-funcionária disse que ele lhe ofereceu uma promoção em troca de lealdade incondicional. Outra revelou mensagens humilhantes. A empresa cortou laços imediatamente. Um comunicado seco, frio. Daniel H. não faz mais parte do quadro de funcionários. Repudiamos qualquer conduta inadequada. Eu me sentia entre o alívio e a vergonha. A sogra, ao saber, teve um colapso. Ligou para mim aos berros, dizendo que alguém deve ter armado para ele. Que,
Invejosos asiáticos sempre tentam derrubar os nossos. E claro, insinuou que eu, como esposa, deveria ter feito algo. Feito o quê? Impedido ele de ser quem sempre foi? Daniel entrou em negação. Passava o dia em casa dizendo que o mundo corporativo era sujo, que ele era um mártir. Parou de ver os filhos. Mal comia. Vivia trancado no escritório, escrevendo longos e-mails de defesa que nunca enviava. Eu me desconectei. Olhei para ele e não vi mais o rapaz da faculdade. Vi um homem perdido, consumido por uma vaidade que o cegou. Vi alguém que se achava intocável, alimentado por uma mãe que o via como uma extensão de si mesma. Vi um homem que não sabia pedir desculpas. Nem para mim. Nem para ninguém. E foi ali, naquele silêncio cruel que tomou conta da nossa casa, que eu percebi. O que caiu não foi só o império profissional dele. Foi o que restava do nosso casamento. Após o escândalo, tomei uma decisão silenciosa. Não permitiria que os erros dele afetassem mais os nossos filhos. Entrei em contato com minha antiga empresa de contabilidade em Pasadena. Felizmente, ainda mantinha boas conexões, e por sorte ou empatia, fui recontratada remotamente. Trabalhar de casa, cuidar das crianças, manter a casa, tudo ao mesmo tempo. Mas era melhor do que assistir a um homem adulto definhar no sofá e se fazer de vítima. Mudei as senhas de tudo. Contas bancárias, Netflix, até o acesso à escola das crianças. Quando ele pedia para ver os meninos, eu criava barreiras. Não porque quisesse afastá-los do pai, mas porque já não via nele um pai. Via uma sombra, um risco, um peso morto que eu não podia mais carregar. Ele então decidiu mudar para Chicago, onde um velho conhecido lhe indicou algo provisório, até se reerguer. Virou motorista de Uber. Me enviou uma foto, sorrindo ao lado de um Toyota Prius alugado, usando o boné da empresa como se estivesse orgulhoso. Era quase patético. Mas parte de mim achou que talvez, só talvez, ele estivesse tentando. Até a sogra descobrir. Ela me ligou furiosa. Gritava, soluçava, dizia que eu tinha destruído o filho dela. Como você teve coragem? Como pôde deixar ele chegar a esse ponto? Dirigindo para estranhos? Isso é o fundo do poço. Eu desliguei. Dias depois, ela apareceu na porta da minha casa sem avisar. Eu estava em home office, o Ethan dormia, Noah fazia dever de casa. Ela bateu tão forte que pensei que fosse a polícia. Quando abri, mal consegui reagir. Ela entrou, me empurrou e, com os olhos cheios de raiva, agarrou meu cabelo com força. Você destruiu meu filho. Ele era um executivo. Agora dirige para bêbados em Chicago por sua culpa. Sua ingrata. Foi um instante. A dor, o susto, a humilhação. Ela me empurrava, me chamava de parasita, gritava coisas em coreano misturado com inglês. O que ela não viu foi a vizinha da frente. Uma senhora negra que sempre cuidava do jardim, filmando tudo com o celular. Quando ouvi os gritos, ela já estava ligando para a polícia. Minutos depois, 2 policiais bateram à porta. A sogra já estava no chão da sala, chorando e repetindo que só queria conversar. Os policiais a levaram. Eu não a denunciei naquele dia. Só sentei no chão da cozinha, chorando baixinho, com as crianças abraçadas em mim. A vergonha e o medo me invadiram como uma onda fria. 2 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Meu sogro. Você está bem? Perguntou com uma voz grave, cansada. Fiquei em silêncio. Ela passou dos limites. Já faz tempo que eu devia ter feito algo, mas... Você sabe. A gente se acostuma até com o absurdo. Ele veio me visitar no sábado seguinte. Trouxe frutas, um brinquedo para os meninos. Sentou-se na varanda da nossa Casa Branca, aquela casinha modesta de madeira que aluguei em um bairro mais afastado, tentando recomeçar a vida. Você vai precisar de um advogado. E se me permitir, quero te ajudar. Disse sem rodeios. Eu não queria mais guerra. Mas também não aguentava mais ser atacada, culpada, responsabilizada por erros que não eram meus. Entreguei o processo judicial. Contra ela. Contra ele. E no processo incluí todas as provas. Mensagens, vídeos, até o boletim de ocorrência. Não para destruí-los, mas para proteger a mim mesma. E principalmente, os meus filhos. Foi nesse momento que a verdade veio à tona. A empresa que demitiu Daniel não só o afastou por má conduta, como o denunciou formalmente por suborno e assédio. Ele assinou um acordo de silêncio, pagou indenizações para evitar exposição maior. A sogra não sabia. Descobriu quando foi chamada para depor. Saiu da sala do tribunal com os ombros caídos, sem dizer uma palavra. O divórcio saiu rápido. Daniel não contestou.
Talvez por vergonha, talvez por alívio. Ganhamos a guarda total. Ele só teria direito a visitas supervisionadas se demonstrasse estabilidade. Nunca demonstrou. A nova vida era simples. Difícil, mas limpa. Os meninos, apesar das cicatrizes, começaram a sorrir de novo. Eu voltei a respirar. A casa branca de madeira virou lar. E mesmo com a dor que ainda ecoava nos cantos, havia também silêncio. E nele, paz. Depois da tempestade, tudo parecia silencioso. Um silêncio estranho no começo, como quem ainda teme que algo ruim vá acontecer. Mas com o tempo, tornou-se familiar. A ausência do caos trouxe clareza. Pela primeira vez em muitos anos, minha casa era um lugar seguro. Nunca imaginei que o apoio viria de onde veio. Meu sogro e as cunhadas. No auge do colapso, elas me procuraram, discretamente, como se não soubessem se seriam bem-vindas. Uma delas, a mais velha, me escreveu: "Desculpa por termos sumido. Nossa mãe sempre dominou tudo. A gente não sabia como agir." Foi o primeiro pedido de desculpas que recebi daquela família. Começamos a nos falar com mais frequência. Trocas tímidas de mensagens, depois ligações e, por fim, visitas. As crianças adoravam as tias. Elas traziam livros, levavam para passeios no parque, faziam cookies nos finais de semana. Com o tempo, elas se tornaram parte da nossa nova estrutura. A família que restou, ou talvez, a que sempre deveria ter sido. O sogro, por sua vez, ligava toda semana. Perguntava se estávamos bem, se precisávamos de algo. Nunca invadiu. Apenas se manteve presente de uma forma silenciosa e reconfortante. Certa vez, ele me disse: "Você salvou os meninos de se tornarem o que o pai deles virou. Isso vale mais do que qualquer diploma ou carreira." Voltar ao mercado de trabalho como mãe solo no Zewater foi uma prova de fogo. Ainda mais no meio de uma recuperação emocional. Mas eu consegui. Comecei com freelas, depois fui efetivada. Participei de cursos online, atualizei meu currículo, me reinventei. À noite, depois que os meninos dormiam, sentava na sala com uma xícara de chá e estudava. Fui à terapia também. Relutei no início. O orgulho, a vergonha, aquela sensação de que imigrante tem que aguentar tudo calado. Mas minha terapeuta, uma mulher filipina, me disse algo que nunca esqueci. Você não veio para esse país só para sobreviver. Você merece viver com dignidade. As sessões me ajudaram a reconectar com partes minhas que estavam esquecidas. Meu senso de justiça, minha força, minha capacidade de amar e de colocar limites. A ex-sogra desapareceu por um tempo. Ouvi dizer que estava morando sozinha em um subúrbio esquecido de Nova Jersey, com a pensão que o ex-marido lhe deixou. O filho, Daniel, não a visitava mais. E nenhuma das filhas queria proximidade. Estava colhendo os frutos da idolatria cega. De todas as consequências que ela poderia enfrentar, talvez a mais dura fosse o esquecimento. E Daniel? Ele tentou se reerguer. Abriu uma empresa de consultoria, mas afundou em dívidas. Tentou retomar contato comigo. No começo, em tom de arrependimento, depois com agressividade velada e, por fim, com silêncio. Nunca mais pagou pensão. Disse que estava quebrado. Me enviou um e-mail pedindo desculpas, cheio de termos vagos e justificativas patéticas. Eu apenas apaguei. Ver aquele homem que um dia achei admirável reduzido a um vulto amargo foi triste. Mas não me abalou. O tempo já tinha feito sua parte. Eu não sentia mais raiva. Só pena. Hoje moro numa casa alugada em um bairro melhor. Os meninos estão na escola pública, mas é uma escola boa. Eu acordo cedo, arrumo as lancheiras, os levo de carro ouvindo música. Músicas que eles escolhem. Às vezes é rock coreano, às vezes é Taylor Swift. Depois, volto e começo meu dia de trabalho. À noite fazemos janta juntos. Eles ajudam a cortar os legumes, arrumam a mesa. Aos sábados, assistimos filmes com pipoca e cobertores. Eles têm medo de escuro ainda. Dormem agarrados a mim. E eu deixo. Hoje, quando olho no espelho, vejo mais rugas, sim. Mas vejo também uma mulher inteira. Uma mãe que aguentou o impossível e saiu do outro lado. Uma imigrante que se recusou a ser calada. Uma profissional que reconstruiu a própria dignidade. Uma filha que ainda honra o sacrifício dos pais. Essa história que contei aqui, com toda dor, raiva, ironia e amor, é minha. Mas também pode ser sua. Ou de alguém que você conhece. Porque muitas de nós passamos por isso em silêncio, achando que não temos o direito de reclamar. Mas temos.
Se você está lendo isso e se sente invisível, desrespeitada, exausta, saiba, não é fraqueza reconhecer que algo está errado. É força. Força é sair de um casamento abusivo. Força é recomeçar sem dinheiro, com filhos, com medo. Força é pedir ajuda. E dignidade não é luxo. É um direito. A América vende o sonho da liberdade. Mas liberdade de verdade só existe quando a gente se liberta da culpa de dizer basta. Hoje eu digo, eu venci. Não como nos filmes, mas na vida real. E isso basta. Obrigada por ler até aqui. Obrigada por me escutar. Essa sou eu. E essa foi a minha história.